Ok, para configurar o rótulo da zona, ou seja, o texto, né? Bom, a gente já vou dar uma dica aqui que a gente pode, então, no momento que nós selecionamos a zona, modificar a posição desse rótulo. A princípio, ó, quando eu seleciono num desses pontos pretos, que a gente chama de pontos quentes, vai aparecer essa paleta flutuante. E aí ela nos dá duas opções de mover. Uma opção, no caso, arrastar, que seria arrastar toda a zona, e outra opção, que é mover subelemento, que aqui no caso é o rótulo. Então, se por acaso, por exemplo, o texto ficou em cima aqui de algum elemento que posteriormente isso vai tornar ele menos legível, bom, então a gente pode mover ele e colocar numa posição onde não haja esse inconveniente aí que atrapalha a legibilidade do texto, sempre evitando então uma sobreposição, né, de texto com desenho. E para ajustar esse rótulo, especificar o que vocês querem que apareça, qual que é a fonte, qual é o tamanho da fonte, etc., a gente pode acessar isso pelo uma tecla de atalho para chegar nas propriedades de qualquer elemento. Isso vai valer para tudo. Qualquer elemento que você quiser editar, você seleciona esse elemento e pode usar a tecla de atalho Ctrl T. Como a gente vai fazer isso muitas vezes, usar a tecla de atalho é bastante conveniente. Mas teria outra opção, eu poderia clicar com o botão direito do mouse e ir aqui em definições da zona selecionada. Daí sim, que aqui está demonstrando, né, que o Ctrl T seria como acessar isso. Então, tanto por aqui como pelo Ctrl T, eu chego nessa janela de definições, ou seja, de parâmetros, né? E aí que tem, às vezes tem coisas que não cabem aqui nessa barra e que a gente vai ter que entrar então realmente nessa janela, tá? Então, aqui nós temos sempre, você vai observando assim que são muitas abas, e no caso aqui o que nos interessa nesse momento é a aba referente ao selo da zona. Bom, então as abas que se referem ao selo de zona são essa daqui, estilo de texto. Então, por exemplo, se você quer mudar o texto para outra fonte, né? E aqui você vai visualizando. Esse aqui é o tamanho, 3 milímetros. E as definições. Definições de visualização do selo. E aí a gente pode dizer que é sensível à escala ou uniforme. No caso, então, a gente pode especificar tanto para 1 para 50, 1 para 100, enfim, 1 para 200, o que vai aparecer. Então, seguindo em frente, o que eu sugiro então que vocês façam é, aqui pode ser que tenha várias, quando você clica em mais, sequência aqui de informações que você pode incluir no selo. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu quero o nome da zona, eu seleciono aqui, a área medida, e aqui eu poderia acrescentar outros elementos, né? O pavimento, eu quero que apareça qual que é o pavimento, o número da zona, etc. Mas aqui a gente, no caso, eu posso até mostrar só a título de... eu estou na escala 1 para 50, eu estou editando aqui o conteúdo da 1 para 50. No momento que eu der o OK, ó, já houve uma modificação. Então, mas isso eu não quero que apareça. Então, eu simplesmente clico em menos e vou vendo. Você pode desabilitar, mostrar moldura também, porque isso acaba poluindo um pouco o desenho. Acho que em geral, a gente pode evitar isso. E aí, depois é repetir o processo para as outras escalas, caso você queira pré-configurar. Aqui na escala 1 para 200, deixar só o número da zona é interessante, porque numa escala pequena como 1 para 200 não vai caber todo esse texto, né? Imagina ainda mais dentro desse ambiente tão pequeno que é o lavabo. Então a gente pode só deixar uma numeração e colocar na lateral uma legenda especificando o que cada número significa. No caso, o número, suponhamos, 2, seria o lavabo, etc. Então, aqui o texto a gente pode deixar, então, como um valor mínimo para que nós tenhamos certa legibilidade, como 2 milímetros em todos eles, né? E
acho que são essas as configurações mais importantes. Aí no momento que você tem isso configurado e der o OK, vai ter essa situação. Você pode, antes de fazer cada zona, pré-configurar ela, né? Dar um duplo clique na ferramenta e aí vai aparecer aquela mesma janela, você já deixa tudo pré-configurado, dá OK e sai fazendo zonas, né? Sai desenhando. Ou também você pode já, se fez uma configuração e gostou, também nós podemos, se por acaso quando for desenhar o ArchiCAD por algum motivo não seguir a partir do que você já tinha feito, você não precisa reconfigurar tudo de novo. Você pode utilizar essa ferramenta captar parâmetros. Você clica na zona, né? E aí você captou os parâmetros. Bom, agora as próximas zonas que você for desenhar, elas vão seguir aquele mesmo parâmetro. Até inclusive o lavabo ela já saiu copiando. Então, bom, outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, eu vou deletei, tá? Agora eu posso copiar essa zona aqui que eu já tenho. Eu vou arrastar ela, eu seleciono ela, clico mais uma vez num ponto de referência, principalmente esses pontos quentes aqui, e vou clicar em arrastar. E quando a gente usa o Ctrl, você vê que apareceu um mais logo ali do lado do cursor, tá? Isso significa que eu vou mover com cópia. E se, em vez de Ctrl, eu clico em Ctrl Alt, vão aparecer duas setinhas de mais. Isso significa que eu posso sair copiando várias vezes esse mesmo objeto. Tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu queira copiar, porque esse aqui também vai ser parte da área de serviço, né? É uma outra estratégia, mas para vocês saberem que existe essa possibilidade de edição de elementos. Então, clico aqui e aí eu posso copiar esse mesmo elemento para cá, para essa área de serviço. E agora eu vou clicar com o botão direito do mouse ou não, é só dar um ESC, nem precisa clicar com o botão direito. Bom, agora eu posso usar essa zona e editar ela só para conformar ela para essa geometria, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia afastar a aresta, eu afasto essa aresta até essa lateral e afasto essa outra até a lateral. Posso mover esse subelemento, posicioná-lo melhor. E você vê que a área já mudou, já se adaptou, né? E aqui eu posso chamar que essa zona aqui vai ser a número 3 e eu vou chamar de cozinha. Tá? Ela é da área de serviço. Quando eu terminei, eu só dou um ESC. E aqui nós temos um outro ambiente que eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu selecionei a zona, clico numa das arestas que eu quero alterá-la, né? Seleciono aqui na paleta flutuante afastar aresta. E aí eu vou adaptar essa zona a um local diferente. Vou mover subelemento, posicionar de maneira que evitando então sobreposições, né? E aqui eu vou chamar de número 4, banheiro. E ESC. Bom, então aqui nós já temos o princípio básico de como fazer zonas. E aí vocês podem fazer todas as que estão faltando e completar toda a planta. E aí lembrando que você tem tanto o pavimento térreo, aqui no meu caso eu também vou ter o pavimento subsolo, que tem ambientes que precisam ser, né, considerados como zonas.